mas senão a gente vai atrasar muito o dia. Essa segunda mesa é TV do Futuro, e a gente convida aqui para o palco o Raimundo Barros, que é CTO da Globo, e a Leonora Bardini, que é diretora executiva da TV Globo. Deixa eu começar a fazer uma pergunta para vocês. A TV Globo, ela completou 60 anos, agora 2025, né? O grupo completou 100 anos. A gente já falou um pouquinho disso na abertura mais cedo. E nesses 60 anos, acho que o que tornou a TV Globo o que é, essa potência que é no mundo, né, foi a TV aberta, né? E ela ficou conhecida por isso. As pessoas até hoje, enfim, a gente vai falar bastante de TV aberta. Assim, a entrega de entretenimento, jornalismo, esporte para todos os cantos do Brasil, democraticamente, enfim. Isso tornou a TV Globo o que é hoje. Só que eu acho que hoje é difícil dizer que a TV Globo é uma TV aberta. Então, eu queria perguntar para vocês, o que é a TV Globo hoje, depois de 60 anos e com todo esse caminhão de mudança tecnológica que a gente vem vivendo na última década? Uma dúvida, até dentro da sua pergunta. Por que para você acha difícil dizer que a TV Globo é uma TV aberta? Acho que não só mais uma TV aberta, né? Eu Não acho só mais uma mais uma TV TV aberta, aberta. perfeito. Eu acho que falar de uma televisão aberta é falar de comunicação de massa e dessa capacidade de falar com milhões de pessoas e colocar um tema, um assunto, uma pauta em praça pública, para dialogar. Acho que em tempos de fragmentação de atenção, fragmentação de narrativas, a gente tem um universo de plataformas onde a curadoria tem um papel menor do que o algoritmo, é cada vez mais difícil você ser esse lugar onde todo mundo se encontra. Você criar esses assuntos que convergem. E dentro desse desafio, eu acho que a Globo vem atuando quase num papel amplo daquilo que a gente se propõe, de ser ainda um ambiente onde todo mundo consegue ter um lugar comum para dialogar temas importantes. Quando a gente fala do jornalismo, acho que ano que vem a gente tem um ano muito especial. É um ano que soma 2 grandes eventos, né? Copa do Mundo e eleições. São eventos que unem o Brasil em perspectivas, às vezes... Une e desune, né? Une e desune, exatamente. E para a Globo, como televisão, é muito importante a gente fazer o nosso papel cívico nas eleições, de fazer
sempre, né, nesses últimos 60 anos. Então, ela é muito poderosa. Agora, dá para a gente ficar, né, como estamos e entender que o mundo não vai mudar? Evidente que não, né? Então, a gente está aqui exatamente para falar hoje aqui com vocês, né, de que futuro é esse, né? Como é que nós estamos, né, entendendo esse processo de transformação de uma TV aberta numa plataforma que se torna mais interativa, mais personalizada, sem perder essa capacidade, né, de ser um ambiente de extrema segurança, ser um ambiente gratuito, de acesso universal, né, em todo esse país. Então, é sobre isso que a gente vai falar, que é essa transformação da TV aberta. Acho que a gente pode passar o Que é a vídeo, DTV+, né? O que você né? acha? Quer passar um... Você tem um vídeo, depois A eu... gente passa um vídeo sobre o que é aqui essa DTV+, que é essa televisão do futuro que a gente lança agora, no ano que vem, né, para a Copa do Mundo, e aí depois a gente conversa sobre Sim, isso. sim, a gente fala. Tá bom? Podemos ver o vídeo? O seu jeito de assistir é o que faz a gente evoluir. Não tá rodando a imagem. O seu jeito de assistir é o que faz a gente evoluir. O seu jeito de assistir é o que faz a gente evoluir. É DTV+. A TV 3.0 agora é DTV+. Do passado analógico, sem cor, com cor. Do passado analógico, sem cor, com cor. Até a TV digital, a gente Agora estava lá com você. E chegou a hora do novo de novo. Mais um passo para o futuro da televisão. Uma revolução para unir broadcast e broadband. Broadcast é a transmissão ao vivo de qualidade e alcance de massa. Broadband é a interatividade do conteúdo sob demanda. Juntos, eles combinam a força da TV aberta com a conveniência do digital. Uma experiência única, uma nova geração de televisão. Vai começar o ao vivo. Que plataforma eu abro hoje? Agora é tudo aqui. Na mesma TV, você pode assistir ao noticiário que te dá bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ao streaming sob medida para você em ultra alta definição, ao gol do seu time sem atrasos e a novela que para o Brasil toda noite, com a possibilidade de pausar, rever, compartilhar, comentar. Os canais viram aplicativos, reunidos em um ambiente seguro e intuitivo para a gente navegar como faz no computador ou celular. Uma central de entretenimento completa na sua TV, com mais qualidade, resolução 4K até 8K, otimização via tecnologia HDR, mais detalhes, mais cor, mais nitidez e áudio imersivo, e te envolve na cena e permite escolher cada camada de som. É tecnologia também a favor da acessibilidade, inclusão com legendas, audiodescrição e língua de sinais. Outra novidade é o recurso de alertas. Em situações de emergências climáticas ou de segurança pública, entidades de defesa civil poderão emitir avisos para garantir a sua proteção. DTV+, é a TV de todo mundo em todas as suas telas. Aberta, gratuita, universal. Da integração à máxima interação. Quer votar no seu favorito do reality show? O clique é na hora. Participar de um chat com outros espectadores? Fácil. Tá gostando da receita? Enche o carrinho de compras. Quer escolher outro ângulo para ver o lance do jogo? Troca para a câmera do torcedor. Sem barreiras entre a TV, a internet e você, as marcas encontram novas possibilidades. Informações extras, compras online, banners interativos, compras integradas e contextualizadas. A publicidade segmentada combinada com a potência do alcance de massa, fazendo a relevância e a taxa de conversão crescerem. Nessa nova era da TV, a inteligência artificial cria recomendações, entrega serviços essenciais para a população, antecipa as suas preferências. E o que você nem sabia que precisava assistir, te encontra, para contar uma história dinâmica e envolvente. Em breve, na sua casa, na casa de todo mundo, a televisão do futuro. Vem aí, DTV+. Mais qualidade, mais personalização, mais inclusão, mais recursos. Muito mais TV para você curtir. Bacana. E a DTV+, ela foi regulamentada em agosto, né, pelo governo e começa a valer efetivamente ano que vem, né? Só que a gente já ouve a Globo falando disso há muito tempo, né? Era a TV 3.0 e agora é esse nome DTV+. E a gente viu agora vários exemplos de como isso muda, mas tem uma coisa que chama atenção que eu acho que também muda, que é o como vocês vão conhecer melhor o espectador, né?
Eu acho que acho que vai ser possível ter quase um conhecimento que o streaming permite, né? De você entender como é que vocês vão usar esse conhecimento. E é claro, o conhecimento não vai ser individual, né? Por causa de LGPD, vai ser um conhecimento coletivo de hábito. Você vai saber, cara, quando um universo muda o canal no meio de uma novela, por exemplo. Sei lá, no segundo bloco não deu certo, a pessoa vai mudar o canal, vocês vão conseguir saber isso com precisão. Como é que isso muda a produção, né? Como é que isso muda, sei lá, as decisões para produzir conteúdo? Eu vou falar aqui como é que isso funciona do ponto de vista da arquitetura de tecnologia, né? Na verdade, assim, a Globo já possui hoje uma relação individualizada com cerca de 140 milhões de brasileiros, que é praticamente 100% da população da internet, que tem hoje um Globo ID, né? Para consumir, por exemplo, um conteúdo no Globoplay, gratuitamente, você precisa de um Globo ID. Para que o G1 se torne mais personalizado, você precisa de um Globo Para ID. assinar o Globo, você precisa do Globo ID, por exemplo. Para assinar o Globo, você precisa de um Globo ID. O valor econômico é a mesma coisa. Então, o Globo ID é hoje, né, esse nosso Identity Manager, que é tecnicamente assim que se chama, é a conta Globo com quem você se relaciona. A partir deste conhecimento, o fato de você estar assistindo a TV aberta com o perfil, por exemplo, do meu Globo ID, significa que naquele momento em que eu estou ali assistindo, por exemplo, a novela, né, e eu poderei receber um push notification na tela da TV para dizer o seguinte: olha, Raimundo, você, né, que é um torcedor do Vitória da Bahia, que ficou na primeira divisão, né, e que o meu time dificilmente passa na TV Globo, né? Um absurdo, um absurdo. Absurdo, né, Leonora? Você tem que programar mais meu Vitória. Né? Dificilmente passa na TV Globo aberta, mas ela está disponível no Premiere. Eu sou um assinante Premiere. Então, eu recebo um push notification, né, e com um simples clique no controle remoto, eu migro de uma forma muito fluida para o Premiere para assistir o do Vitória. Portanto, a TV aberta, ela sabe, né, que eu, Raimundo, sou torcedor do Vitória, muito provavelmente não estou lembrado que o jogo vai começar. Naquela hora, eu recebo ali um push notification e vou para lá. Da mesma forma, eu posso estar assistindo o capítulo de ontem, né, da TV, da novela. Duas Graças. Né, Duas Graças, e eu recebo também um push notification ali dizendo: vai para a TV aberta agora ao vivo, porque vai começar o capítulo de hoje. Então, é entender você dentro do ecossistema Globo, não só aquilo que você assiste e gosta, mas as suas preferências de uma forma mais ampla, né, os seus interesses, né? A gente consegue construir essa relação mais personalizada, mais customizada, né? Uma TV aberta que começa a ter uma conversa com você. Agora, isso tem um mega desafio para a área que tem o papel de programar essas experiências, né? Então, aqui acho que a Leonora pode falar um pouco desse papel, né, de curadoria e de programação de experiências, né, que a gente agora começa a desenvolver. A gente tem acesso a muita informação já há algum tempo, né? Por meio da Kantar, que a gente extrapola para o Brasil, olhando os 15 mercados, pelo Globo ID. Então, hoje já há muito conhecimento. A grande mudança é na forma como a televisão se relaciona, e o olhar de curadoria, onde eu fazia uma curadoria para milhões, ele passa a ser uma jornada de experiência individualizada. Então, ao invés de programar um roteiro, programar uma grade, a gente passa a programar experiências e definir ali quais são as experiências para grupos específicos a partir dos seus hábitos, dos seus gostos, e a gente começa a fazer algo diferente, e aí a tecnologia tem um papel fundamental nisso, porque esse processo ele é um processo altamente dinâmico, escalável, né, porque você vai criando cenários e universos ali para trazer a melhor experiência, e para além de conhecer os dados, eu acho que cada vez mais a gente vai tornando essa jornada e o tempo de relação, já que o tempo é tão valioso nesse cenário de fragmentação, o tempo dedicado ali a assistir o conteúdo, uma relação mais íntima, mais profunda e uma relação mais próxima. Dentro desse exemplo que o Raimundo trouxe dele, torcedor do Vitória, no DTV+, a gente pode ter, conhecendo que ele é um torcedor do Vitória, uma interface que fale com as cores do time, em que ele escuta a torcida dele, tem um narrador que é um narrador local. A gente começa a trazer camadas de individualidade, personalização e de profundidade na relação do usuário com aquele conteúdo que hoje, quando eu programo para a massa, ele não é possível. Mas a gente já tem hoje
quando a gente fala de DTV, né, que é o 3.0, a partir do ano que vem, a gente inaugura essa geração ampla, que hoje está em laboratório, que é o DTV mais formal, como a gente conhece. Mas, internamente, a gente vem tratando como a segunda geração. Porque a primeira geração já está no ar hoje, usando das tecnologias que a gente tem num set de televisores mais recentes, usando do ambiente do Globoplay. Então, a gente já vem experimentando e mostrando para o consumidor, nessa DTV mais primeira geração que já está no ar hoje, algumas possibilidades dessa dinâmica de maior conhecimento, maior intimidade. E, a partir de junho, isso extrapola para um universo muito mais amplo desse televisor que te conhece, conversa com você e traz um olhar mais pessoal para a sua relação de consumo de mídia. Essa é uma indústria que ela foi construída com a sua cadeia de valor, é uma cadeia de valor historicamente linear, né? Então, você tem ali a ideação, a criação, a produção, a exibição, a monetização, né? E o acervamento desse conteúdo para um uso posterior, né? Agora ela muda e ela passa a ser interativa e iterativa, porque você tem, sim, a criação, a produção, o conteúdo segue sendo a espinha dorsal, né, dessa nova TV aberta, o papel do conteúdo não muda em absolutamente nada. Mas você tem um processo adicional, que é a programação dessas experiências que vão associadas e que tornam o conteúdo mais personalizado, né? Você tem o processo de exibição multiplataforma, mas aí você começa a ter um processo de mensuração, né, que é entender o quanto essas experiências estão repercutindo em tempo real com a sua audiência massiva, né? E, a partir desta mensuração, esse processo realimenta na cadeia, né? E você torna, portanto, o processo de criar, produzir, entregar, medir dinâmico, permanentemente realimentado, e faz-se, portanto, aquilo que a indústria hoje fala do freewheel, né? Uma roda livre que está permanentemente gerando valor. Então, a TV aberta ela se torna parte de um processo que é interativo, personalizado e num modelo mais assim iterativo dentro dessa cadeia de valor retroalimentada. No aspecto tecnológico, é uma mudança tão grande quanto foi do analógico para o digital, para a TV? Eu acho que ela é maior, tá? Porque quando nós fizemos o lançamento da TV digital no Brasil, a premissa era uma premissa exclusivamente de qualidade, né? O objetivo naquele momento, lembra, a TV digital no Brasil foi lançada em 2007, né? E 2007, eu costumo dizer, é um ano icônico assim para a jornada de transformação tecnológica na nossa indústria. Porque 2007 foi o ano que o Google comprou o YouTube, 2007 foi o ano em que o iPhone foi lançado, né, se tornando o smartphone um device video-friendly, né. Foi o ano também em que a Netflix fez a primeira demonstração de streaming, né, e foi o ano em que aqui no Brasil lançamos a TV digital. O lançamento da TV digital naquele momento, ele tinha o objetivo de tornar o acesso à TV aberta com maior qualidade. Então, a gente estava falando de um sinal em alta definição, né, uma captação do sinal do ar muito robusta, em que você não tem um problema de chuviscos, fantasmas, né. Veio junto com o início da disponibilização das telas 16:9, então mudou muito a experiência de qualidade, mas nós seguimos naquele momento com os mesmos modelos de negócio que foram lançados, né, 75 anos atrás, quando a TV aberta foi lançada. A gente tem ali a mídia avulsa, o patrocínio, o branded content, né, que são os modelos históricos, né, de monetização no ambiente de TV aberta. Você tem um conhecimento da população em grandes agrupamentos demográficos, que vem a partir de institutos de pesquisa que te entregam esse dado D+1, D+2, às vezes, né? E agora, a transformação, ela sim traz ampliação da qualidade, que a gente passa do sinal em HD para 4K, 8K, as cores se tornam muito mais próximas da sua capacidade humana de percepção de cores, o áudio se torna mais imersivo, isso tudo vem, mas não é a grande mudança. A grande mudança é a digitalização do relacionamento de uma empresa de TV aberta
com o consumidor e com o mercado publicitário, né? Portanto, nós passamos a ter um conhecimento do consumidor e a possibilidade de criar conversas individualizadas, né, e ofertas individualizadas que a gente, na TV aberta, nunca teve. Da mesma forma, no mercado publicitário, como eu mencionei, todas as nossas ofertas sempre foram de conhecimento e consideração, topo de funil, né? A TV aberta sempre operou com topo de funil, que é um modelo de publicidade extremamente importante para as grandes marcas. Mas a gente nunca teve ofertas de meio e fundo de funil, né? Agora a TV aberta passa a ter, né, a mesma possibilidade de oferecer produtos publicitários típicos de meio e fundo de funil, que são aqueles que a gente tem hoje nas mídias sociais, nas plataformas digitais típicas, né? Então, digitaliza os nossos modelos de negócio e a gente entra num jogo que é hoje onde existe o grande crescimento do investimento publicitário, né? E é isso que, naturalmente, anima a indústria como um todo a fazer um investimento nessa transformação. Bacana. Leonor, a gente está falando de conhecimento do espectador, do consumidor, né? E um tipo de espectador que todos nós temos muita dificuldade a chegar, e o jornal tem esse mesmo problema, é a geração Z, que, enfim, consome conteúdo em plataformas diversas e formatos diversos, não tem aquela fidelidade à grade como gerações anteriores tinham. O que vocês estão fazendo para chegar a essa turma? A gente tem um set de iniciativas, né? Eu sou uma millennial, eu tô nesse grupo, e essa é uma faixa etária que tem uma relação com a televisão ocasional. Vamos dizer assim, nem todos, claro, alguns são mais frequentes, mas a gente tem conteúdo que esse público frequenta, sim, a TV aberta, seja por meio dos jogos, das competições, e a gente, do ponto de vista de programação, tem hoje um portfólio de conteúdos que dialoga com geração Z e com esses públicos. Dentro das iniciativas que a gente tem, essas iniciativas passam por conteúdo. Então, a gente teve uma novela das 18 horas esse ano, que foi Garota do Momento, que foi a novela mais comentada da década. Novela das 18, mais comentada da década. E existem escolhas intencionais que levam essa novela a ser uma novela com potencial de repercussão. Seja por ter uma protagonista que é uma figura muito conectada com essa geração, que era a Maísa. A gente vem buscando ter talentos e nomes e tramas que se conectem com essa geração na nossa dramaturgia. Para além disso, a gente entende essa dinâmica de linear e redes sociais e vem operando isso de uma forma mais dinâmica. Vale tudo, a gente teve Maria de Fátima, que tinha um perfil próprio nas suas redes sociais, que teve um volume enorme de impactos e seguidores engajados, em que a gente colocava o conteúdo no ar, publicava simultaneamente, e aí você gerava essa conexão com esse público. E, mais recentemente, há 3 semanas, a gente fez um movimento de conteúdo vertical, de novelas que a gente está chamando de novelinhas, porque ela tem um formato diferenciado, mas a Globo entra no mercado de conteúdo vertical nativo, de novelas digitais, com a novelinha Tudo por uma Segunda Chance, que é uma estratégia que conecta o ar com o digital. Essa novelinha que estreou, ela teve mais de 40 milhões de visualizações nos primeiros 5 dias, depois que ela foi publicada. É um conteúdo multidistribuído, que está em todas as plataformas verticais de redes sociais, então está em TikTok, está em Instagram, está em X, está multidistribuído, e vai estar no Globoplay, que lança uma interface essa semana de conteúdo vertical também para consumo no celular. E esse conteúdo, ele fala diretamente com essa geração. Então, é mais uma iniciativa para se conectar com a geração Z, é um conteúdo protagonizado pela Jade Picon, que é muito próxima, é uma nativa do TikTok, e isso se conecta com a nossa audiência linear por meio da nossa estratégia de conexão entre as obras. No próximo ano, a gente vai ter algumas novelinhas conectadas às obras que a gente vai ter no ar, as próximas novelas vão ter ali um modelo derivado que vai acontecer digitalmente, enquanto a trama está no ar. E, no caso de Tudo por uma Segunda Chance, ela é publicada às terças-feiras, e a gente tem uma personagem de Dona de Mim, que é a nossa novela das 19 horas, que assiste ao microdrama, a novelinha, e ela é a pessoa responsável por unlock o bundle de episódios na semana. Então, você tem que estar assistindo, sempre tem um challenge, a personagem faz esse challenge, e, na sequência, a gente disponibiliza esse pack de episódios no digital, e a gente faz esse cross entre os 2 conteúdos.
Eu acho que a nossa beleza está nisso, né? Em olhar esse ecossistema de audiência e entender o ambiente digital como um ambiente de conexão com tramas, personagens, talentos, e como esse ecossistema digital, no caso social, ele reverbera e ele traz público para consumir o capítulo ao mesmo tempo, no momento onde a gente exibe na televisão aberta e linear. E essa é uma iniciativa que ela perdura e a gente tem uma série de outras, né? Ano que vem, a Fórmula 1 é uma competição que fala muito com essa geração. Fórmula 1, até o último ano em que ela teve na Globo, que foi 2020, ali na pandemia, ela era um esporte com algumas características que falavam com um público mais maduro. Nos últimos 4, 5 anos, seja pela mudança de direção ou por movimentos de outros players com relação ao conteúdo de Fórmula 1, e o próprio rejuvenescimento dos pilotos, ela se tornou uma modalidade bem Gen Z. Atende a todos os públicos, mas que fala com essa geração. A nossa estratégia para entrar na Fórmula 1, ela passa por isso também. A gente quer ter um conteúdo que é uma powerhouse do ponto de vista imagético, um grande espetáculo, e fala com Gen Z. Então, tem uma série de conteúdos e iniciativas, tanto na grade, na programação, quanto no digital, para atrair esse público e ampliar a frequência dele. Porque, como eu disse, ele está com a Globo toda semana. Ele vem para ver o jogo, ele vem assistir um conteúdo, ele se engaja com a novela. O que a gente busca é ampliar esse momento mais ocasional e tornar a presença dele mais frequente e ampliar a relação dele com a marca e com o canal. Você falou de Fórmula 1, ficou muito claro algumas mudanças também no resto do esporte. O investimento do GE no YouTube é uma coisa que a gente é do grupo há um tempo, a gente sabe que o grupo sempre teve aquela relação com rede social, às vezes vai, às vezes não vai, é concorrente, não é concorrente. E o GE fez um tremendo investimento no YouTube agora, por entender que existe um espectador que está ali e que vai ficar ali. Então, e aí minha pergunta é, isso muda também para o jornalismo, isso muda para o esporte, isso muda para toda uma cadeia de conteúdo que vocês vão fazer a partir de agora? Acho que todas as nossas marcas estão presentes no social de alguma forma, né? Então, a gente tem G1, G-Show, GE, que eram marcas já muito nativas do ambiente digital, mas que tem espaço no ar também, né? O próprio G1 tem um espaço na programação com G1 em 1 minuto, e os conteúdos têm suas redes próprias ou dentro das redes próprias da TV Globo. Esse movimento ele não muda e ele é um movimento de ampliação da relação com o conteúdo. No caso do GETV, ele é uma relação a mais, né? Você traz ali a possibilidade de uma transmissão com uma outra linguagem. Nas outras marcas, nos nossos outros IPs, é muito mais sobre ampliar a conexão com o mesmo conteúdo do que necessariamente trazer uma alternativa ou algo que passe por uma linguagem diferente. Mas eu acho que a gente vem olhando essas oportunidades e pensando sempre pela força do conteúdo, quão mais forte foi esse conteúdo, e a gente está buscando sempre inovar e trazer novas linguagens no conteúdo, a gente espalhar e ampliar os pontos de conexão em diferentes ambientes, e aí cada um vai tendo a sua adaptação. Tem alguns que vão ter mais fit para ir por um caminho, outros vão ter mais fit por outro, mas é um olhar amplo, né? Esse portfólio de conteúdos, ele está presente na nossa vida e na vida de todo mundo de uma forma amplificada. E o desafio de gerar receita muda completamente no social? É um desafio, a gente domina o topo de funil, como diz o Raimundo, né? O awareness e esse início ali na jornada de conversão da publicidade. No ambiente digital, a gente começa a permear esses dois. E no ambiente de social, a gente tem novas modalidades. A Globo tem a Viu, que é uma agência que trabalha influência, é um mercado importante, é um mercado relevante. E o fato desses criadores fazerem parte desse ecossistema 360 da Globo, que passa pela TV aberta, que vai pelos canais Globo, que passa pelo digital, isso faz com que a gente tenha uma oferta de publicidade diferenciada no mercado. E eu acho que é isso que a gente vem tateando quando a gente fala do ambiente de social, né? De ampliar as possibilidades de conexão das marcas com o público por meio do nosso ecossistema. E no caso da Viu, a gente fala do nosso ecossistema de criadores. Bacana. Levando um pouco a discussão para IA, não sei se vocês veem, tem aquela série da Apple Plus, Morning Show, né? Não sei se vocês assistem, né? A última temporada, ela já abre com uma brincadeira que é colocar a apresentadora de telejornal, um avatar dela, né? Um robô dela ali, né? Ela virtualmente, falando em vários idiomas, enfim, para poder apresentar ali, era antes das Olimpíadas de Paris, poder apresentar vários idiomas. E aí eu pergunto, vocês imaginam essa possibilidade dentro de uma TV extremamente tradicional e tão penetrada na vida do brasileiro, em algum momento você ter, sei lá, um Trali, a Renata, enfim, apresentador de telejornal, ainda tem muito mais do que isso. Você imaginar uma novela
feita por personagens, sei lá, que pode ter a cara do Tarcísio Meira, mas não é o Tarcísio Meira, é um robô fazendo a cara e a voz do Tarcísio Meira. Vocês imaginam isso pode acontecer em algum momento? A tecnologia existe, mas a questão é se a gente faria. É uma tecnologia que a gente aqui tem uma atuação clara, pelo menos para o futuro que a gente está vendo agora, né? Eu acho que o Rai pode detalhar um pouco mais e mostrar, porque a gente tem um vídeo muito legal que mostra como a inteligência artificial está presente na produção de conteúdo. Eu acho que isso pode guiar a nossa conversa. Vamos nesse vídeo? Passar o segundo vídeo, gente. A criatividade sempre foi o motor que move pode aumentar um nossas pouquinho. histórias. Mas agora, com a inteligência artificial, esse motor começa a ganhar novas asas. A IA não substitui a imaginação humana. Ela amplia as possibilidades narrativas, editoriais e de negócio. É como ter um estúdio infinito ao alcance das mãos, onde insights e ideias podem nascer em segundos e ganhar vida em formas que antes pareciam impossíveis. Se antes já éramos bons em contar histórias, agora podemos criar mundos inteiros, personagens realistas, cenários que não existem ainda. A tecnologia que nos serve para contar histórias. Imagem em ação que torna visível o infinito. Esta é a proposta do nosso programa de desenvolvimento de IA para conteúdo e negócios na Globo. Um ambiente onde experimentamos, desenvolvemos e integramos novas ferramentas. Boa tarde, Luiz Roberto. O Juventude saiu na frente do Internacional. Em parceria com todas as áreas de negócios. Sejam muito bem-vindos ao resumo do Dia GE. E um só objetivo: sermos referência na aplicação e uso destas novas ferramentas de IA. O mais poderoso não é a tecnologia em si, mas o que vamos fazer com ela. Dar voz a quem nunca teve. Vista de longe, Maiara está com parte do corpo para fora da janela. Transformar sonhos em imagens. Marcelo, como é que você faz isso, Marcelo? Isso aqui é segredo. Espalhar narrativas que conectam pessoas ao redor do mundo. A inteligência artificial não vai criar no nosso lugar. Ela nos convida a criar mais, a ousar mais, a imaginar sem limites. O futuro das histórias está aqui. E ele começa agora com você. Tô reparando que esse narrador é do interior de São Paulo. Rai, quer comentar um pouquinho do nosso programa? Nós temos um programa de inteligência artificial, um programa liderado pelo board da organização. Ele tem 5 grandes frentes. Tem a frente do conteúdo, e nesse momento a gente tem um AI Content Lab lá nos Estúdios Globo, que tivemos na semana passada a van premiere de um primeiro programa, né, que parte desse laboratório, que é uma história construída, produzida integralmente com mais de 35 diferentes ferramentas de inteligência artificial, que é uma história, a gente chama, o nome dessa história é Pingo e Miau. Ele não estará disponível para ninguém, ele é um laboratório interno, mas é uma história com começo, meio e fim, 30 minutos de conteúdo produzidos inteiramente por inteligência artificial. A gente Talentos também são avatares. Todos os talentos são avatares. E aqui eu posso dar um exemplo, como o processo de evolução disso é tão rápido, né? Porque é uma história de uma garotinha que é filha de pais que moram em bairros ali, num bairro da periferia de São Paulo. Essa garotinha, ela adoece, ela encontra 2 gatinhos de rua, esses gatinhos se tornam seus amigos no seu processo de recuperação, né? O pai dela trabalha distante, uma família super bem estruturada. Essa garotinha, quando ela foi criada a primeira vez, a gente não conseguia fazer uma garota tipicamente brasileira, né, da periferia da cidade de São Paulo. Ela parecia uma indiana. Não tinha nada que a gente conseguisse fazer para esta garota se parecer com uma brasileirinha. E deixa eu só colocar um parênteses, porque a história, os gatinhos chamam Ping e Miau, e um deles tem uma pinta.
Como é que você fica rodando essa inteligência artificial? Cada hora a pinta parava num lugar, né? Ainda tiveram essa ideia de colocar uma pintinha, que cada vez que rodava a pintinha para um canto do gatinho. Então, nós começamos isso há praticamente um ano atrás, esse laboratório, e é exatamente para entender qual é a velocidade com que essa tecnologia vem evoluindo. Então, quando você coloca ali os primeiros 2 minutos da série e os últimos 2 minutos desse, não é série, né, desse short form de 30 minutos, a diferença é brutal, porque a nossa garotinha, ela vai se tornando realmente uma garotinha típica daquelas que a gente encontra, né, nos bairros da cidade de São Paulo. Então, isso foi evoluindo, a gente está em domínio hoje sobre esse processo criativo muito grande. Isso não vai ao ar, a gente não vai colocar em humanos sintéticos no ar, não no horizonte que a gente tem aqui, visível, né? Mas, por outro lado, todas essas ferramentas, elas vêm sendo utilizadas no dia a dia da novela. Você viu ali uma cena da novela das 19, que é um bebezinho que foi achado numa caixa de papelão. Ninguém coloca um bebê real numa caixa de papelão hoje em dia, gente. Aliás, a gente viu isso numa novela que estava passando no Globoplay Novelas, que com certeza era real, né? Isso é impossível de fazer hoje. Um bebê de um mês com cara de 1 ano, né? Esse bebezinho foi criado por inteligência artificial e está tudo bem, né? A gente tem adotado, por exemplo, assim, com ganhos de produtividade muito grande nas nossas novelinhas, né? Não dá para fazer uma novelinha dessa com os custos e os processos típicos das nossas novelas tradicionais. Numa novela tradicional, quando a gente tem, por exemplo, uma cena de incêndio, o cenário pega fogo mesmo. A gente tem ali brigada de incêndio, uma entourage, né, para garantir que aquela cena vai ser realizada com segurança. Nós fizemos uma cena totalmente com inteligência artificial, e o resultado dela foi um espetáculo e foi 1/100º do custo que teria sido feito pelo processo tradicional. Então, tem uma aprendizagem que a gente vem integrando dentro do nosso ambiente de produção de conteúdo em escala, né? Correção de cores, substituição de efeitos visuais feitos com técnicas de computação gráfica, por uso de inteligência artificial. Então, o que eu posso, como premissa, é conteúdo, né, muita inteligência artificial no ambiente de monetização. A gente passou ali, a Globo lançou, né, a nosso Globo Ads PME, que é um foco para pequenas e médias empresas, em que um pequeno anunciante pode planejar, através de um chatbot intuitivo, uma campanha em qualquer um dos nossos, dentro do nosso ecossistema, e construir o seu criativo, seja ele vídeo, seja ele um display, né, para uma plataforma de vídeo ou para uma plataforma de publishing, de forma autônoma, com custo praticamente zero, né? Então, é o uso da inteligência artificial para monetização, o uso da inteligência artificial para o nosso relacionamento com o consumidor. Aquela história que eu te contei, de que eu sei que eu torço para o Vitória e vou receber um push notification, isso não dá para fazer usando técnicas de machine learning tradicional. Você precisa ter um profundo conhecimento e fazer as inferências de forma automática para conseguir construir essas ofertas ultra personalizadas. A gente está numa jornada de tornar o Globoplay, que a gente chama de 1 para 1. Cada Globoplay terá uma cara diferente. O seu é diferente do meu e por aí vai, porque ele terá essa personalização. A gente tem uma jornada importante também dentro da organização. A Globo tem hoje mais de 50 agentes que hoje transacionam processos corporativos tradicionais dentro da empresa. Então, contabilidade, finanças, contas a pagar, contas a receber, recursos humanos, jurídico, com um conjunto de agentes que aceleram o processo transacional da organização. E a gente tem a parte de analytics também, que é insights. Então, como é que a área da Leonora, na TV Globo, consegue ter insights sobre a audiência de uma forma muito granular. A gente tem hoje um processo de captura de dados de audiência em cerca de 10 milhões de televisores por dia, que permitem que a gente saiba como a audiência da Globo está se comportando naquele momento em Quixeramobim, no Ceará. Porque a gente recebe dados de audiência em tempo real de Quixeramobim e a gente consegue tratar
esses dados de uma forma muito natural. O G1 publicou na última eleição, né, 5.400 matérias contando como é que cada um dos 5.400 municípios do Brasil se comportou, votou naquela eleição, né? E criou uma historinha que estava lá disponível para o seu pequeno município de 5.000 habitantes. Tinha lá uma página do G1 contando a história de como foi lá a eleição. Então, enfim, ela tem um papel de transformação dentro da indústria muito grande e temos uma decisão como organização de ser uma organização AI first, com os humanos no centro. Bacana. E a parte negativa, e o outro lado, né? E aí eu digo, o time de vocês se preocupam também com como terceiros usam conteúdo da Globo, e aí usam, até mais do que usam, se apropriam, manipulam o conteúdo. Como é que vocês monitoram isso e, enfim, como é que se monitora isso numa tecnologia que avança muito rápido e é difícil, até hoje em dia é impossível saber o que é IA, o que não é IA, enfim, tem coisa, já está muito avançado. A própria inteligência artificial hoje nos traz ferramentas para que a gente possa identificar usos inadequados, né, dos nossos conteúdos nessas plataformas. É claro que a gente não libera nenhum conteúdo Globo para ser treinado em modelos que tenham acesso amplo e geral. A gente sim treina com modelos próprios, com o nosso conteúdo, para aplicações próprias, né? Mas tem um lado luz que eu queria comentar aqui sobre esse lado, sobre essa imensa dificuldade que a humanidade vai enfrentar, né, pela explosão de conteúdos sintéticos, que você vai ter muita dificuldade de identificar, né, se você está diante de um conteúdo sintético ou um vídeo real do que tem acontecido, né? É que as organizações que são confiáveis, né, um Valor Econômico, uma TV Globo, elas passarão a ser passarão a exercer um papel muito importante de validadoras da verdade, né? De um ambiente de confiança na qual a população, entidades possam ter a certeza de que eles estão diante de algo que é sintético ou não é sintético, né? Esse é um papel que a gente vem fazendo hoje no Fato ou Fake, que participamos e tem ali um conjunto de ferramentas que suportam isso. E alguns analistas falam que estas organizações que têm esta confiabilidade na sociedade podem, inclusive, em algum momento, construir negócios em cima deste ativo, que é o ativo de ser confiável, de ser capaz, né, da credibilidade, de poder te apoiar num processo de investigação, se aquilo que você está diante é algo verdadeiro ou não, né? Que é algo que a gente já faz isso historicamente, né? O jornalismo profissional tem esse papel. Então, enfim, é um mundo novo que vem surgindo com muitos desafios, mas também com algumas oportunidades. Mas, Leonora, puxando novamente aquela história da geração Z. A geração Z se importa menos com esse tipo de coisa, né? Se importa menos, é real, não é real. Então, um exemplo, a novela Três Graças, né? Você tem duas personagens ali que estão fazendo um baita sucesso na internet. Louquinhas. Louquinha, exatamente. Lorena e Juquinha, né? Isso. E viraram uma sensação em rede social e que bacana, que está dando super certo. E a gente já vê de tudo produzido em cima delas. Tem vídeos, tem pessoas criando fanfic pra caramba, tal. De certa forma, é positivo. Super. Gera um engajamento que é super orgânico, natural, só que, ao mesmo tempo, é uma manipulação de conteúdo que não é dessa turma. O público hoje, principalmente a geração Z, ela quer cocriar. Quem engaja, quem está na rede social e está ali postando conteúdo e gerando um engajamento maior, no geral, está nessa geração e nesse target. E a gente não pode tratar isso de uma forma negativa, pelo contrário. Se ele está cocriando com o nosso conteúdo, é porque ele está gostando, ele está se engajando, e ele se torna um promotor, de alguma forma, dessa novela, dessa trama. O caso da Louquinhas é muito interessante, porque o conteúdo tem vários personagens. Três Graças, eu assisto a novela todos os dias, estava falando antes aqui com o Rai. Tem vários personagens muito potentes, é uma ótima protagonista, tem uma vilã carismática, tem muita coisa acontecendo, mas a internet, às vezes, escolhe um núcleo. E é importante que a gente tenha velocidade para escutar, capturar e nos adequar a isso. Neste casal específico, um fandom se formou. A gente tem um time de marketing, de social media, que é jovem,
assim, todo mundo muito jovem, e eles rapidamente se apropriaram disso e a gente começou a legendar os vídeos em diferentes idiomas. Então, os vídeos todos desse casal, ele está legendado em inglês, português e espanhol. A gente descobriu que a protagonista, uma dessas atrizes, fala italiano, fizemos em italiano também. E eu acho que isso fala sobre não só eu deixar o público se apropriar, mas eu co-criar com ele. Ele queria estar nesse conteúdo, várias páginas começaram a editar essa história de amor, e a Globo não passou ilesa a isso. A gente capturou isso e trouxe para a gente também. Então, esse é um processo que ele é o diálogo. Se a pessoa está ali, está pegando meu conteúdo, está co-criando com ele, ela está abrindo um diálogo. E a gente tem que ser inteligente em fazer isso como parte do aprofundamento da relação. E, para quem estiver seguindo esse casal hoje, vai ser um capítulo importante, não percam. Boa. A gente está quase acabando o tempo, mas eu queria deixar uma pergunta para vocês dois, que é sobre essa relação do brasileiro com a Globo, né? Eu acho que criou-se uma relação afetiva muito forte, né? A gente vê isso, inclusive, em tempos de polarização política, né? Como tem aquele político X ou Y, tem que fechar a Globo, aquelas baboseiras, e sempre alguém chega assim, tudo bem, vamos fechar, mas espera acabar a novela, fecha depois, enfim, porque essa relação afetivamente ficou muito forte. Hoje a concorrência é muito maior. A concorrência pelo tempo é muito maior, não só a concorrência por quem cria conteúdo para a TV, né? É a concorrência pelo tempo das pessoas é muito maior. Como é que vocês dois acham que a Globo... Qual o desafio da Globo para manter esse capital afetivo com o brasileiro, né? Para se manter essa relação de amor e, às vezes, ódio, e está tudo bem, porque relações são assim mesmo. Como é que é o desafio daqui para frente da Globo? Eu acho que essa relação ela é como é, e ela tem muita confiança envolvida. E eu acho que manter essa relação de confiança é uma premissa, assim, de ser esse ambiente confiável, onde você sabe que o jornalismo é um jornalismo profissional, que funciona muitas vezes para validar a verdade quando você não sabe o que efetivamente aconteceu. Esse ambiente em que você tem diferentes gerações se encontrando e um conteúdo premium, de altíssima qualidade, que traz para você ali temas relevantes, te apresenta histórias novas, e eu acho que a confiança é muito importante nisso que a gente faz. E tem um outro aspecto da nossa força e da nossa relação com o Brasil, que é o Brasil, né? Somos uma emissora brasileira, com contadores de histórias brasileiras, falando para brasileiros. O negócio dessa empresa é focado no Brasil, que tem uma rede de 122 emissoras, que são pontos de contato que conhecem profundamente as suas regiões. E isso é algo que nenhum outro player tem. A gente valoriza isso, a gente dá espaço para o Brasil se ver, para o Brasil se conectar. E acho que esse é um aspecto muito importante na relação de intimidade que as pessoas têm com a Globo, de conhecerem e ter essa relação afetiva com a Globo, que é fundamental no nosso futuro e ela está na nossa essência. A parte boa é isso. Isso faz parte da nossa essência. A brasilidade faz parte da nossa essência. Ser o lugar onde todos se encontram, que é amplo e que cabe todo mundo, faz parte da essência. E esse olhar de qualidade e de ser um ambiente confiável também. Então, olhando para a nossa essência, a gente olha para o futuro, a gente fala com essa conexão e esse afeto que o público tem com a Globo, né? Você falou de polaridade. A polaridade que o público tem com a Globo é uma polaridade interessante, porque até quem tem raiva da Globo é uma raiva que parte de um lugar de paixão. Não é um lugar de indiferença, é um lugar de afeto. Ora ama, ora desgosta, mas está sempre ali e tem uma relação de confiança de saber que o que a gente entrega, o que a gente oferece é algo único. Quer acrescentar alguma coisa, Raimundo? Não, obrigado. Acho que a Leonora cobriu bem o tema aqui. Tá ótimo. Gente, Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Leonora Bardini, Raimundo Barros, obrigado. A próxima mesa é regulação de ar com a Tom de Brasília. A gente vai entrar daqui a pouquinho, estamos atrasados para tudo, mas daqui a uns 5 minutinhos a gente volta.